Então, já há algum tempo estava nas orações dos nossos 4 filhos, um pedido por mais um irmão, né? E nós também, né? Estávamos desejando já mais uma criança. Mas estávamos tranquilos, né? Sabendo que não é uma vida, não é um direito, né? Então, ela vem quando Deus permite, se permitisse que ela viesse. Então, quando, né, eu falei pro Murilo, tô esquisita, tô meio esquisita, ele já sabia, né, porque geralmente eu começo meio esquisita a gestação, né, então eu falei, ele já saiu e comprou um teste de gravidez, né, e de fato a gente ficou muito feliz, né, veio a notícia de que estava logo no início, né, de uma gestação, estava de 3 semanas ainda. Era só porque realmente eu estava me sentindo esquisita. Então a gente deu a notícia, né, para os nossos filhos, que se alegraram muito, todo mundo ficou muito feliz, nós também. E correu tudo bem por 2 semanas, tudo como era esperado, né. Comecei a fazer os exames, né, conversei com médicos, tudo mais. Até que eu tive um sangramento, e isso nunca tinha ocorrido, né, em nenhuma gestação, então já fui ao hospital, já procurei saber, já fiz exames, né? E naquele momento, o médico estava fazendo ultrassom e falou: olha, teu bebê tá aqui. Então, a gente deu aquela respirada aliviada, né? Mas ele continuava com uma afeição apreensiva. Ele falou: mas onde ele está, não deveria estar. Não é o local onde ele vai conseguir se desenvolver. Ela está presa na cicatriz da cesárea. Então, o meu entendimento, né, até de ectópica não era exatamente esse, mas eu já havia ouvido falar de uma gestação quando o início, né, se dá na fixação da cicatriz da cesárea. Eu já sabia o que aquilo queria dizer. O Murilo ainda não. Eu olhei para ele, eu sabia, porque já tinha visto outros casos, e eu sabia o que seria sugerido a mim fazer. Então o médico ali só pediu que eu conversasse, né, com a minha médica e que ela me passaria qual era o protocolo a se seguir. Demorei para voltar a falar, né, porque eu queria ainda assimilar aquilo, entender o que estava acontecendo comigo naquele momento, porque de fato eu sabia o que me seria sugerido e assim foi. Então a sugestão foi de interromper aquela gestação, porque é uma gestação de alto risco, né, por onde ela está, numa região ela é muito vascularizada, então ela não ia se desenvolver porque ela estava fixa, né, e qualquer movimento poderia romper meu útero, eu entrar numa hemorragia e aí eu morrer. Então, realmente era um caso muito grave, eu sabia que era. E, enfim, os médicos, né, inicialmente que nos conheciam também já conheciam de uma certa forma, né, a forma que pensávamos. E então, em nenhum momento para nós foi um dilema, fazemos ou não fazemos. O nosso momento foi apenas de aguardar e confiar, né? Ouvimos, de fato, o indicado é que se retire, mas nós sabemos que vocês não farão. Então, nós vamos acompanhar de perto, né? Então, nesse tempo, tivemos já mais alguns episódios de sangramento e sempre correndo para o hospital, porque sabia que poderia ser um grande sangramento. Dentro dessas idas ao hospital e algumas mais graves, né, sangramentos maiores, a gente já estava ali conhecida, deu mais médicos, mais enfermeiros que acabaram conhecendo, né, nossa história. E em cada situação a gente aparecia com quem estava de plantão, então a gente ouviu muita coisa, a gente conheceu muitos casos, nós tivemos bastante resistência, né, ao nosso posicionamento, mas também tivemos aqueles que nos compreenderam, que nos acolheram, que nos apoiaram, né? Teve um episódio de uma médica e ela chegou no nosso quarto e falou: olha, eu entendo porque, né, se sugere isso, realmente é o protocolo. E você tem outros 4 filhos, e você está correndo um risco de vida, né? Então, ela queria entender
por que a gente não nem cogitava, né, interromper, pensando também em como seria. E eu lembro que eu, né, falei para a médica, perguntei se ela tinha filhos, ela falou que tinha. E eu falei, eu tenho certeza que você daria vida pelos seus filhos. E eu daria pelos meus 4. Eles rezaram pedindo esse irmão. E eu não tenho como chegar para eles e falar, olha, mamãe precisou interromper. Eu acredito que eu iria honrar mais meus filhos se eu falasse para eles. Ou se acontecesse, né? A mamãe deu a vida por um irmão de vocês, né? Ela chorou conosco. E então episódios como esse, assim, nos marcaram muito. A gente acaba percebendo cada graça que a gente acabava colhendo de cada ida ao hospital. Então a gente entendia. E a cada um desses momentos, sempre muitas pessoas já desde o início, assim, rezando muito, né, pelo que estávamos passando. Em alguns momentos, os médicos, vendo ali a minha teimosia, olhavam para o Murilo, falavam, você vai deixar a tua esposa fazer isso, né? E, enfim, não era nem uma questão de deixar, né? Como eu falei, nunca foi um dilema para nós. Eu tenho certeza que o Murilo faria a mesma coisa, né? A gente está sempre em sintonia na forma como pensa e como segue, né, a nossa família. Então foi mais um episódio que nos fortaleceu mesmo, né? Embora de fato muito difícil. Então alguns médicos que nos acompanharam de perto falaram que então o que eles fariam era nos acompanhar mesmo, assim, toda semana fazendo ultrassom. Então era um início que cada ultrassom era um momento assim de bastante apreensão. E mesmo se eles não quisessem, toda semana tinha um sangramento. Então a gente acabava indo, né? Mas a gente fazia toda semana, né, ultrassom. No começo foi assim. E a gente sempre estava lá, né, gestação ectópica. E os médicos que pegavam o laudo realmente já olhavam com aquele pesar para nós, né? Alguns nos falavam de estatísticas. Falaram, olha, estatisticamente, um caso como o seu, nunca vimos, né, evoluir. Os que evoluíram aconteceram, né, e relatavam os problemas que haviam acontecido. E eu conhecia alguns casos e eu falava, se me permite incluir na estatística, né? Conheço o caso da Maria Aurora, que nasceu bem, a mãe dela está bem, apesar de ter sido difícil. Da Clarinha, né? Que foi uma história que a gente tinha visto recentemente, né? Do Dr. Henrique Breda. O médico, ele nos falou assim, olha, tem fé, e viu que tínhamos, né? E tem a razão, o bom senso. Ele falou, vocês não estão tendo. E então a gente ouviu coisas assim, e de fato, né, tínhamos a fé, e só ela já bastaria. Mas também tínhamos um conhecimento de outros casos. É como uma missão a cada médico, né, que foram diversos, a gente contar que existiam outros casos. Enfermeiras falavam, a gente nunca viu. Tive um acompanhamento, né, no ambulatório que é especializado de alto risco, eles falaram, a gente nunca viu casos assim. E a gente falava, olha, vocês nunca viram, porque lá era a partir de 12 semanas, é porque realmente o protocolo fala para se interromper antes. Então, vocês nunca viram porque não chega, né? Não se deixa chegar para ver se vai evoluir. E em uma dos sangramentos e seguido do ultrassom, a gente viu que o saquinho que estava sempre lá, redondinho, no mesmo lugar, ele estava no formato de gota. E aí eu falei, olha, eu tô vendo que tá diferente, essa gota ela não sugere um movimento? E não seria esse o motivo do sangramento? E a médica, né, que estava fazendo ultrassom, ela concordou, ela falou, pode ser sim. E eu tinha certeza que era. Mas esse episódio aconteceu por causa de um ato, né? Da Isabel. Sim, E daí ela veio pra mim, tô sangrando. E a gente correu pro hospital. Nós estávamos na casa da minha mãe. Daí a gente só falou, fica com as crianças que nós estamos indo. E chegando lá, a gente viu isso. A gente viu essa gota. Depois, mais uns dias, ultrassom de novo, aí sem sangramento. E aí foi quando a gente viu, esse foi o primeiro
laudo que começou a animar os médicos. Porque ele seguia falando, né? Conteúdo representado por saco gestacional de implementação ectópica em transição. E nota-se fundo do saco gestacional se direcionando para a cavidade uterina, que era para onde ela tinha que ir, né? Ela tinha que ir para o fundo do útero. Quando a gente viu, a gente até, né, sugeriu ao médico, olha, você pode colocar no laudo, por favor, que está se direcionando, porque realmente os médicos que chegam, eles têm o laudo só, né, para ver. E a gente precisa que eles vejam o que nós estamos vendo aqui, né? E de fato ele colocou, então, estava se direcionando para a cavidade uterina, isso com 8 semanas. O protocolo sugere já interromper com 6. Então, em 8 semanas ela começou a se mover. Mais exames que fizemos na sequência, eles mostraram que ela foi se movendo. Quando chegou com 12 semanas, ela estava no lugar que deveria estar. Então, o milagre, né, da Catarina foi realmente nesse começo, até as 12 semanas. E aí ela começou a se desenvolver bem, os episódios de sangramento cessaram, muita oração, né? Começamos, tá aqui o cordão de São José, comecei a utilizar, a água de Lourdes, teve muitas coisas, muitos grupos rezando por nós. E a gente acompanhando, né? Seguimos fazendo todo o acompanhamento. Aqueles médicos que entenderam, que compraram e que viram, né? Não tinha como não ver, eles foram vendo o milagre acontecendo, eles foram se animando conosco. Alguns foram fazer cursos, se especializar no que se deu na sequência, porque a placenta ficou. Então ela ficou ali ainda naquela região presa, ela acabou se desenvolvendo mais para dentro do útero, mas chegou um momento que a minha placenta ela começou a invadir, que ela saiu para fora do útero. E falaram que ela se movia como um tumor mesmo, ela vai criando raízes por onde ela encontrava, né? E aí ela começou a se fixar na minha bexiga, começou a ter um movimento. Então aí teve os médicos que precisaram, então, que acompanharam e viram, seguindo os exames, que aí a placenta havia ficado ali naquele local. Então o risco durante a gestação, ela permaneceu, né? Então eu fiquei em repouso ali praticamente o tempo todo. E embora já não tivesse mais sangramento, mas porque a placenta estava naquele local da cicatriz e ela começou a avançar. Então, em algum momento a gente já viu que ela já estava colada na bexiga e ela poderia ali também romper, enfim. Então, eu precisava desse cuidado, né? Eles até falavam que a hora que você fosse no banheiro, se tivesse um sangue, teria que ir correndo para o hospital, então, porque daí ela teria, algum vaso dela teria estourado na bexiga. Então era aquela apreensão, né? Foram vários dias de eu não querer levantar com medo mesmo. Mas esse medo foi passando conforme cada dia, né? A gente olhava assim os bebezinhos e acompanhando cada semana. E falava a importância de cada dia ali, porque sabia que era um dia que ela se desenvolvia melhor e que eu estava ali, né? As 28 semanas, então sabíamos já que ela já não era aquele prematuro extremo, se nascesse naquele momento. Mas o que aí o protocolo, o novo protocolo, ainda bem, né, que veio, o que ele sugere nesses casos, ele se chama acretismo placentário, que é quando a placenta está grudada no útero, e no meu caso já era percretismo, porque ela já estava avançando. Então, o que se sugere é que a gestação não ultrapasse ali as 34 semanas. Então, espera-se que o bebê esteja já em condições, né, mais fortalecido, então se retira. A partir das 28 semanas, né, já estava ali com todo o cuidado, tomado as injeções para maturar o bebê, e ali o cuidado passou maior a ser comigo mesmo, né? E foi nesse período ali, né, fim de ano, Natal, então esse tempo nos lembra tudo que vivemos, né? A só fazer uma novena a São José, a trintena de São José. E nesse tempo, né, sempre nossos filhos conosco também, e a nossa filha, ela teve um sonho, nossa filha mais velha, e ela sonhou que estava no dia 18 de dezembro no hospital. Eu falei, mas como é que você sonha sabendo a data, né? Quem te contou no sonho que dia era? Ela, não, eu estava no hospital e tinha um calendário e estava marcado que dia era. Uma grande Um sonho, nossa filha mais velha,
e ela sonhou que estava no dia 18 de dezembro no hospital. Eu falei, mas como é que você sonha sabendo a data, né? Quem te contou no sonho que dia era? Ela, não, eu estava no hospital e tinha um calendário e estava marcado que dia era. Uma grande movimentação, E ela né? tinha uma grande movimentação no hospital no meu sonho. E a gente ficou com isso, né? No coração e na nossa cabeça era dia 18 que ia nascer. E já estaria com 34 semanas, faria bastante sentido. Mas aí os médicos, né, se reuniram e nos chamaram, falaram, olha, vai ser no dia 16 de dezembro. A gente, ó, ela errou no sonho, ou não viu, né, o calendário direito. E fomos, né, no dia 16, no dia 15, a gente foi um dia antes para, né, eu me preparar. Mais medicamentos, né, para maturar mais ela. E nesse momento, tinha uma equipe ali, mas nesse momento ali, no dia do parto, tinha uns 8 médicos, mais uma equipe de residentes acompanhando, tinha muita gente vendo, porque realmente era um caso muito diferente e novo para todo mundo, né? Então tinha ali, além dos obstetras, tinha uma equipe de urologia, né, por conta da bexiga tá ali também, já está comprometida, né? Então eu sabia que ia ter que retirar o útero, eles já tinham me falado que a minha cesárea seria no formato vertical. Quando a gente entrou, o Murilo me acompanhou no começo e o médico, não anestesista, inclusive, né, amigo nosso, ele falou, a gente vai em algum momento, se você pedir, né, a gente vai te sedar, porque é justo que você veja o nascimento da sua filha, mas a hora que você quiser, você pede para sedar. Vamos ver se vai ser preciso mais procedimentos, mas até então é isso. Antes de ir para o hospital, a gente teve que assinar, né, todos aqueles termos, então outro momento difícil para nós, né, assinar o termo, né, pode se virar óbito, tudo aquilo, né, tivemos que ter aquelas conversas, né, como vai ser, aquelas conversas que ninguém quer ter, mas fazem parte, né. E nesse dia, então, o médico ressaltou como seria, e logo após, né, que eu vi a Catarina nascer, ouvi o chorinho dela, né, tava ali com o Murilo, eu pedi para ser sedada, sem poder falar, porque eu estava entubada, eu estava amarrada, né, e enfim, mas... Deixa eu falar dessa parte. Deixa você falar. Então, daí, nesse momento que sedaram ela, eles me tiraram da sala de cirurgia, né? Porque daí eu teria que acompanhar a Catarina, né? Então eu fui e desci, só que ela também foi pra UTI. Daí desci no quarto, esperar ela. Tava eu, um amigo nosso e a minha sogra, a mãe dela. E com isso, daí foi umas 9 horas e demorando. Foi 11 horas a hora que eles chegaram no quarto. Chegaram 6 médicos. E eles fizeram uma fila assim. Deu tudo certo com a Catarina, não sei o que. Ela tá bem lá na UTI, ela é muito bem cuidada. Só que a Renata está em estado grave. Ela foi pra UTI. Daí... Porque eu acordei e eu sabia que era uma possibilidade mesmo, então eu não entendi o quão grave tinha sido, né? Eu fui entendendo conforme a hora que eu acordei o quanto aquilo mobilizou já as enfermeiras e médicos. Eles vieram em volta da minha cama ali e surpresos de eu ter acordado. E eu lembro que eu só fazia movimentos que eu queria tirar... Movimentos não, né? Eu tentava fazer, né? Tirar o tubo, porque eu queria falar. Eu queria sair dali, eu queria saber como estava a Catarina. E a minha dúvida também, eu queria saber como tinha ficado a minha cirurgia, porque um dos termos que eu precisei assinar, uma das possibilidades seria a minha placenta ficar, eles tirarem a Catarina e deixarem a minha placenta, para que aí eu tomasse uma medicação para que ela secasse, ficasse menos vascularizada e depois
de 3 meses eu fazer outra cirurgia para retirada. E eu, quando acordei na UTI, não conseguia falar, eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia se tinham tirado meu útero, minha placenta, como é que eu estava. Que eu estava melhor e pediram que eu escrevesse algo para me comunicar, e aí eu escrevi uma mensagem ao Murilo, né? E escrevi "tô bem", e escrevi placenta, não consegui escrever muito mais coisa, e eu queria saber como é que estava a minha placenta. E foi nesse momento que o Murilo, né, ficou sabendo que eu tinha voltado, porque o que o médico falou é que eu tinha que voltar em 24 horas, que seria o ideal, né? Eu encontrei ele no corredor, ele saindo da UTI, ele falou assim: Murilo, a nossa parte a gente fez tudo que podia, agora é com ela. Então, foi bem... E nesse tempo, mais pessoas rezando, a equipe médica trabalhando. Nós rezamos toda segunda-feira numa lagoa que fica em frente ao hospital, estava toda a equipe, isso era uma segunda, estava todo mundo ali rezando também. O Murilo nesse dia não conseguiu ir, mas ele ficou na frente do hospital rezando e esperando, né? A noite chegou e eu seguia dormindo, né? Isso foi de manhã, passei o dia dormindo, seguia desacordada, né? Então foi durante a madrugada e o outro dia, depois que, né, me desentubaram, que eu consegui conversar, e aí eu fui entendendo pela quantidade de pessoas que vinham me visitar, que não eram só os meus médicos. Vinha muita gente, assim, entender ali como ela voltou, porque realmente eu cheguei muito grave, né? Eu cheguei em choque, eu tive, né, a minha pressão foi a 0 por 2 vezes, então eu voltei 2 vezes. E aí, durante aquele dia, os sinais começaram a melhorar, cada pouco eles tiravam algum acesso que eu estava. E aí eu recebi a visita deles, que me explicaram que eu havia perdido todo o sangue do meu corpo, todo. Eu tinha, pelo meu peso, altura, estima-se que eu tinha 5 litros e eu perdi 6. Então, mesmo repondo, já tinha, né? Eles já tinham preparado um estoque de bolsa de sangue, e ainda assim houve uma grande mobilização na cidade para fazer a arrecadação de sangue. Nesse dia, depois me contaram que fechou a Hemocentro. O Hemocentro pediu para ninguém ir mais, que já estava lotado. Tinha fila, então teve muita gente doando seu sangue, doando seu tempo, sua oração. Assim como tinha uma grande equipe médica dentro do quarto, tinha uma equipe rezando na capela do hospital, e tinha os grupos, movimentos, muita gente mesmo em oração. Então a gente acredita mesmo que a fé e a razão ali andaram muito juntas, né? A fé e a medicina caminharam juntas. E no dia 18, que foi o dia, né, que nossa filha tinha sonhado, foi o dia que eu tive a alta da UTI. Então eu fiquei até pouco tempo devido ao grau que eu cheguei, porque no dia 18 foi o último dia dessa novena que... Foi a trintena de São José. Foi no dia 16 que ela foi para a UTI. Eu subi com o nosso amigo, com o Padre Eric. No dia 16 eu rezei a trintena junto com ela sedada, entubada. Foi eu e o Padre Eric, né? Foi bem difícil, mas ali Deus dá força pra gente, né? Daí no dia 17 a gente rezou junto, lembra? Eu já tinha acordado. Com o teu irmão. Rezamos, né, ali a trintena, e no dia 18 eu tive a alta, né? A alta da UTI. Passamos mais uns dias no hospital, com mais alguns dias de desafios lá dentro. Eu tive um pneumotórax, que também foi um episódio, que também foi um agrado de Jesus a nós, né? Porque eu já estava com a expectativa de ir para casa, né? Passar o Natal, a expectativa era passar o Natal em casa com as crianças, que nesse tempo, né, estavam com as avós. E aí nesse dia, eu estava com dificuldade para respirar, e aí fiz um exame de tórax e viram que eu estava com pneumotórax. E aí nesse momento eu precisei... Eles falaram que eu ia ter que fazer mais uma pequena cirurgia, imagina, você tem que passar por mais uma pequena cirurgia depois disso, que era para pôr um dreno diretamente, né, aqui no tórax, entre o pulmão aqui. E aí nesse dia eu chorei, eu pedi que não. Falei, eu respiro tranquilamente com o pulmão só, vocês podem me liberar, né? Tentei argumentar e pedi pro Murilo, eu falei, você vai à capela e reza, porque eu não quero passar por isso.
eu quero ir para casa. E o Murilo foi na capela, ele rezou e voltou falando, você vai passar por isso. Eu falei, mas você não foi lá para rezar? Por que você voltou? Qual foi a conversa? E ele, né, relatou que chegando lá, ele tem uma imagem, né, de Jesus crucificado e tinha uma cicatriz exatamente no local onde eu precisaria fazer, né? Uma cicatriz, né? A marca, né, da A lança, chaga. a marca da lança de Jesus ali. E o Murilo, o tempo todo de oração, ficou olhando ali e entendeu que era mais algo que a gente ia precisar passar. Então, passamos, né? Foi uma parte muito difícil, porque aí, além da dor, teve todo a expectativa de ir para casa, que não aconteceu, né? Então, mais uns dias de dreno, acessos e tudo mais, então foi mais uns dias longe das crianças. Mas passamos um Natal abençoado lá. Nesse dia, a Catarina desceu da UTI, né? E veio para o quarto conosco. Eu tive os drenos tirados, duas visitas também lá no hospital, né? Tivemos outros testemunhos bons e a gente pôde sentir, né? Realmente Cristo conosco naquele, bem de perto mesmo, né? Ele queria um Natal pertinho mesmo. Mais um ano. Vai fazer agora. Aí nós recebemos a alta e passamos o ano novo em casa. Eu passei um tempo me recuperando. A Catarina sempre esteve bem. Ela nasceu com bom peso. Era pequenininha, mas ela... Quando eu ia visitar ela, assim, eu até comentava com ela, filha, aqui você tá bem cuidada. E realmente ela estava muito bem cuidada. As enfermeiras eram um carinho. Eu falava, filha, o pai vai ficar pouco com você agora, porque agora é a mãe que precisa do pai lá, né? Então, e ela sempre, a evolução dela foi muito boa, assim. E os médicos mesmo, né, pessoas da saúde mesmo, relatam que a minha evolução naqueles dias de UTI seria caso eu ficar muito tempo. Foi tudo muito rápido, então a gente acredita mesmo que essas orações, né, chegaram ao coração do Senhor, que fez tudo ser muito rápido, assim, todos os números foram mudando rapidamente, né, favoravelmente. Até eles pegavam os relatórios, mas como assim? Foi muito rápido. Já Como tirou ela melhorou? isso, já tirou aquilo. Depois eu fiquei, depois de um tempo, né, em janeiro, eu fiz um outro exame para ver como estava. Eu vi que eu tinha ficado com uma fístula na bexiga e aí me falaram que eu teria que fazer uma nova cirurgia. Essa marca e ultrapassando a cicatriz como tá é uma cruz. Mas de qualquer maneira eu não queria abrir ela de novo, né? Então fiquei apreensiva. Nós conseguimos, graças a Deus, fazer uma cirurgia robótica. Então ela foi bem menos invasiva. Então, quando a Catarina fez 6 meses ali, eu parti para essa nova cirurgia. Ganhei mais 5 pontinhos na barriga, mas eram só alguns pontos. Um para cada filho. Um para cada filho, né? Isso, né? São 5 chagas também, então tudo a gente vê um carinho de Deus mesmo, né? Em cada marca que ficou, né? As marcas espirituais, as marcas no corpo, elas nos fortalecem. Então, passamos, né? A cirurgia foi em junho, então agora a gente está aqui, prestes a completar um ano. A Catarina está completando um ano. Muitas pessoas nos pediam um relato, a gente ainda não conseguia, talvez faltam muitos detalhes. E nesse tempo, outras situações como a minha, conheci outras crianças que podem mudar essa estatística. Conheci a Maria Catarina, de Santa Catarina, que o diagnóstico foi igualzinho ao meu. Ela nasceu em fevereiro, está bem, a mãe dela está bem. Conheci a Maria Giana, do Mato Grosso, outra bebezinha que nasceu também em janeiro, se não me engano. Então a gente acabou conhecendo, né? A gente acabou se unindo nessas histórias e a gente viu que não é tão incomum. Pelo contrário, parece que é bastante comum, né? E alguns acham que é por conta da quantidade de gestação, né? Por mim ter sido a 5ª. Pode, mas também outras que foi de segunda gestação acontecer, então a gente viu que não é o único fator, a quantidade de cesáreas, mas eles estão bem, então a gente fica feliz em ver que existe outro protocolo possível e o nosso, né, testemunho é nesse sentido, para que se acredite, né, que mais médicos busquem esses novos formas, né, de se lutar pela vida do bebê e da mãe e não impor essa condição, né,
de interromper seguindo um protocolo único, né? A gente acredita mesmo que a Catarina veio para dar testemunho, porque por onde a gente anda aqui na cidade, as pessoas conhecem ela, né? Pessoas que a gente não conhece, eles chamam a Catarina pelo nome, chamam ela do milagrinho de Natal, né? No hospital eles chamam o nosso milagre de Natal. Acredita que através desse testemunho outras crianças possam ter a oportunidade de vir.